Anjo da guarda, me dá força para vencer o medo que me paralisa e rouba minha fé. Há um tipo de medo que não aparece nos olhos, mas pesa no coração. É aquele que você tenta disfarçar com trabalho, silêncio ou força, mas que continua lá, insistindo como uma sombra que nunca se afasta. O medo que paralisa, o medo que rouba a fé, o medo que faz você duvidar de si, da vida e, em alguns dias, até de Deus. O anjo da guarda conhece esse medo melhor do que você imagina. Ele o vê nas noites em que você tenta dormir, mas a mente corre. Ele o vê nos dias em que você se cala, não por paz, mas por desânimo. Ele o vê quando você tenta parecer forte, mas por dentro sente que algo está prestes a desmoronar. Existem medos que machucam o corpo, mas existem medos que ferem a alma. São esses que o anjo tenta combater. Ele sabe que o medo não nasceu em você. Foi plantado pelo tempo, pelas perdas, pelas dores que você tentou superar sozinho. Ele sabe que a vida, às vezes, cria feridas que a fé não apaga imediatamente e que você carrega memórias que tentam convencê-lo de que nada vai mudar. Por isso, antes de fazer você enfrentar o mundo, o anjo tenta fazer você enfrentar a verdade, que você não está sozinho. O medo paralisa porque faz a alma esquecer o que já viveu. Ele apaga lembranças de vitórias, de livramentos, de orações atendidas. Ele tenta convencer o coração de que Deus já não escuta, já não cuida, já não age. Que o anjo da guarda se entristece quando vê você acreditando nessas mentiras. Ele sabe que o medo é a arma mais silenciosa do inimigo, porque não destrói de uma vez. Destrói aos poucos. Primeiro a coragem, depois a esperança e, por fim, a fé. Mas o anjo também sabe que há uma força dentro de você que o medo não consegue apagar. Uma chama pequena, talvez, mas viva. Uma parte sua que ainda acredita, ainda ora, ainda pede ajuda mesmo sem entender. É essa chama que o anjo protege. É essa chama que ele tenta reacender quando tudo parece sem saída. Ele se aproxima nos momentos mais escuros e sussurra, não aos ouvidos, mas à alma. Não desista. A fé não morreu. Você só está cansado. Talvez você esteja vivendo assim agora. Talvez a vida tenha tirado sua coragem com golpes seguidos demais. Talvez tenha perdido alguém, perdido algo, perdido o chão. Talvez tenha sido traído, rejeitado, humilhado. Talvez tenha lutado tanto tempo que agora sente que não resta mais forças para continuar. O anjo vê tudo isso. Ele não ignora sua dor, não minimiza seu medo e não exige de você o que você não consegue dar. Ele apenas permanece ao seu lado, mesmo quando você não percebe. E é por isso que este vídeo existe. Para que você entenda que o medo não é o fim da sua história. Para que você descubra que a fé não desapareceu. Ela só ficou escondida atrás de tantas decepções. Para que você perceba que o anjo da guarda não veio tirar o peso da sua vida, mas ensinar você a carregá-lo com coragem. Este é um chamado para a alma que treme, mas continua. Para o coração que teme, mas deseja recomeçar. Para você, que achou que estava caminhando sozinho, mas que hoje será lembrado de que o céu sempre caminhou com você. O anjo da guarda está aqui, e hoje ele quer lhe dar a força que o medo tentou roubar. O medo nunca chega batendo à porta. Ele não aparece como um inimigo declarando guerra. Ele entra devagar, silencioso, aproveitando brechas que você nem percebeu que existiam. Às vezes, ele começa com um pensamento pequeno. E se não der certo? Depois se transforma em dúvida. E se Deus não estiver comigo dessa vez? Até virar um peso. E se eu fracassar de novo? O anjo da guarda observa esse processo com profunda seriedade, porque ele sabe que nenhum medo nasce grande. Todo medo cresce no terreno da alma quando ela está cansada, ferida ou distraída. Há medos que nascem do passado, das feridas que você tentou ignorar, dos erros que nunca teve coragem de confessar, das perdas que não conseguiu superar. Esses medos se escondem nas memórias, esperando o menor sinal de fragilidade para ressurgir. E há medos que nascem do futuro, da ansiedade, das preocupações, da sensação de que você não controla mais nada.
O anjo sabe que esses são os piores, porque eles não têm forma, não têm rosto, não dão explicações. Eles apenas crescem, sufocando a alegria de viver. O medo entra quando a alma deixa de perceber a presença de Deus perto, quando as orações viram obrigação, quando a fé vira rotina, quando os olhos se acostumam com a escuridão. O anjo da guarda vê isso e tenta alertá-lo com sinais sutis. Um incômodo interior, uma lembrança que surge do nada, um desejo inexplicável de rezar. Ele tenta fazê-lo despertar antes que o medo tome o trono do coração. Mas o medo é astuto. Ele sabe se disfarçar de prudência, de cautela, até de racionalidade. E quando você percebe, já está vivendo preso a pensamentos que não são seus. O medo paralisa porque convence a alma de que ela está sozinha. Ele distorce a verdade, faz a vida parecer maior que Deus, faz o problema parecer mais forte que a promessa. E o anjo da guarda sofre ao ver você acreditando nessas mentiras. Ele vê quando seu coração bate mais rápido por causa de uma preocupação. Ele vê quando sua mente cria cenários imaginários piores do que a realidade. Ele vê quando você pensa que não vai suportar. E é nesse momento que ele se aproxima mais. A Bíblia mostra que o medo sempre tentou afastar a humanidade de Deus. Moisés temeu enfrentar o Egito, Elias temeu Jezabel, Pedro temeu as ondas, Paulo temeu morrer. Mas em todas essas histórias há um padrão. Deus sempre enviou um mensageiro, uma palavra, um anjo, porque o medo nunca teve autoridade para vencer a fé, apenas para confundi-la. E o anjo da guarda age da mesma forma hoje. Ele não deixa o medo crescer sem resistência. Ele luta contra ele como quem defende um tesouro precioso. O anjo tenta lembrá-lo daquilo que o medo quer apagar. Quem você é, quem Deus é e o que Ele já fez por você. Ele traz à memória livramentos que você já viveu, portas que se abriram, situações que pareciam impossíveis, mas foram resolvidas. Ele reacende a chama da confiança. Às vezes, faz isso durante um silêncio inesperado, durante um versículo que aparece diante dos seus olhos sem explicação, durante uma música que toca no momento exato. Nada disso é acaso. É o anjo tentando fazê-lo lembrar. E a verdade é que o medo só perde força quando é exposto. O anjo o chama para olhar para ele, não para fugir, porque fugir fortalece o medo, mas encará-lo com Deus ao lado o destrói. Ele quer que você pare por um segundo e perceba o quanto já superou, o quanto já avançou, o quanto já cresceu. Ele quer que você entenda que se chegou até aqui, não foi pela força, mas pela graça. E essa graça não desaparece quando o medo aparece. Ela continua ali, silenciosa, esperando ser reconhecida. O medo entra sem pedir permissão, mas ele não permanece quando a alma desperta. E é isso que o anjo da guarda está tentando provocar em você agora. Um despertar interior. Porque o medo só domina corações adormecidos. Os despertos enxergam a verdade. E a verdade é simples. Você nunca esteve só, nem por um segundo. O medo quer que você esqueça disso. O anjo quer que você lembre. O medo nunca ataca a fé de uma vez. Ele não arranca a confiança de Deus em um único golpe. Ele trabalha por dentro, devagar, até que o coração, antes firme, comece a duvidar. A fé é uma chama, e o medo sopra sobre ela com insistência, tentando apagá-la pouco a pouco. O anjo da guarda sabe disso. Ele observa quando sua fé começa a perder brilho, quando suas orações se tornam mais curtas, quando sua esperança começa a esfriar. E é nesse instante que ele luta mais intensamente, não contra você, mas por você. Há medos que roubam a fé porque nascem de experiências traumáticas. Uma oração que você fez com toda sinceridade e que não foi atendida da forma que esperava. Uma situação que fugiu do controle. Uma perda que parecia injusta demais. O medo começa a sussurrar. Deus não te ouviu. E o anjo da guarda se entristece quando percebe que você começou a considerar essa possibilidade. Ele sabe que não é verdade. Ele viu Deus agir nos bastidores quando você nem imaginava. Viu portas que precisaram ser fechadas para abrir caminhos maiores. Viu lágrimas que viraram força.
Mas você, ferido, não enxergou isso, e o medo aproveitou. Outros medos roubam a fé porque surgem da própria fragilidade humana. É quando você sente que não está à altura, quando acredita que Deus cansou de você, quando pensa que errou demais, pecou demais, falhou demais. Essas ideias corroem o coração como ferrugem, e o medo as alimenta, repetindo que você não é digno. O anjo da guarda tenta interromper esse ciclo, lembrando-o de que Deus nunca amou você pela perfeição, mas pela sinceridade. Ele quer que você veja que a própria fé nasce da fraqueza, porque é na falta de forças que Deus se manifesta com mais clareza. Mas o medo é insistente. Ele tenta transformar pequenos atrasos em sinais de abandono. Tenta transformar dificuldades em castigo. Tenta transformar silêncio em ausência. E quando a alma está cansada, ela aceita essas interpretações sem perceber. A fé não se perde em um dia. Ela vai sendo corroída pela repetição dessas mentiras. O anjo vê quando isso começa a acontecer. Ele vê quando você diz, eu confio, mas a voz treme. Ele vê quando você ora, mas o coração está distante. Ele vê quando você tenta acreditar, mas sente como se falhasse. Então o anjo age. Ele não permite que a alma afunde sem lutar. Ele envia memórias de momentos em que Deus o sustentou. Ele faz surgir uma frase que toca o coração. Uma passagem bíblica que se encaixa perfeitamente no que você está vivendo. Uma pessoa que aparece no momento exato com uma palavra inesperada. Ele usa tudo: o silêncio, a natureza, a música, a própria dor, para lembrá-lo de que Deus nunca deixou de estar presente. Ele quer reacender a chama. Mesmo que pequena, mesmo que fraca, ele sabe que uma chama verdadeira nunca se apaga completamente. A fé não é a ausência de medo, é continuar apesar dele. E o anjo tenta ensinar isso todos os dias. Ele quer que você entenda que sentir medo não significa ter pouca fé, significa apenas ser humano. Os discípulos de Jesus sentiram medo em meio à tempestade, e mesmo assim, ele os amou. Elias, atormentado pela angústia, pediu a morte, e ainda assim Deus o alimentou no deserto. Pedro afundou nas águas por medo, e Jesus o segurou mesmo assim. O anjo sabe que o medo jamais anulou o amor divino, só o fez se manifestar de maneira ainda mais forte. O medo rouba a fé quando você acredita mais nele do que em Deus, e o anjo luta exatamente para impedir isso. Ele tenta redirecionar seu olhar. Ele sabe que quando você fixa os olhos no problema, a fé diminui. Quando fixa os olhos em Deus, o medo perde a força. Ele o ajuda a perceber que a fé não desapareceu, apenas foi tampada pelas preocupações. Como uma chama que continua acesa mesmo sob as cinzas. O anjo se aproxima então, não para apagar o medo, mas para lembrá-lo de que existe uma força maior dentro de você. A força da fé que já sobreviveu a outras tempestades. Ele não quer que você lute sozinho, mas que se lembre de quem luta ao seu lado. Ele quer que você veja que o medo rouba a fé somente quando você esquece de que Deus continua presente, mesmo no silêncio, mesmo na dor, mesmo na noite. E é essa verdade que o anjo tenta gravar dentro do seu coração. O medo só vence quando a alma esquece quem é Deus. E você vai lembrar. Porque o anjo não vai permitir que você caminhe na escuridão quando nasceu para a luz. O medo não silencia apenas o coração. Ele distorce aquilo que você escuta. Ele cria ecos que não existem. Sombras onde há luz, distância onde há presença. A voz de Deus nunca desaparece, mas o medo a cobre como uma névoa. De repente, aquilo que antes parecia claro se torna confuso. Aquilo que antes parecia seguro passa a parecer incerto. E aquilo que antes consolava agora parece distante. O anjo da guarda percebe essa distorção antes mesmo de você perceber. Ele vê quando você começa a interpretar tudo pelo filtro da angústia e não mais pela fé. Quando a alma está carregada de medo, ela começa a imaginar que Deus está calado. O silêncio dele, que sempre foi espaço de intimidade, agora parece abandono. A demora das respostas, que antes era vista como cuidado, agora parece descaso.
O anjo da guarda sabe que nada mudou em Deus. O que mudou foi o mundo interior da alma. O medo cria ruídos, e ruídos confundem. Ele tenta fazer você acreditar que está orando sozinho, que está caminhando sem direção, que está tentando confiar em alguém que não se importa. Mas o anjo sabe que essas interpretações são mentiras. Ele viu Deus cuidar de você quando você era pequeno demais para entender. Viu Deus protegê-lo quando você estava longe da fé. Viu Deus levantar pessoas e circunstâncias para preservar sua vida. Ele sabe que Deus nunca foi indiferente e, por isso, ele luta contra essas vozes internamente. Ele tenta bloquear pensamentos que distorcem a verdade. Tenta inspirar clareza em momentos em que tudo parece confuso. Tenta criar espaço na alma para que a luz volte a entrar. A Bíblia mostra que o medo sempre tentou distorcer a voz de Deus. No deserto, o povo ouviu a promessa e a interpretou como ameaça. Diante do gigante, Israel ouviu o desafio e o interpretou como derrota certa. Até os discípulos, em meio à tempestade, viram Jesus andando sobre as águas e pensaram que era um fantasma. O medo faz isso. Ele pega algo divino e interpreta como perda, ameaça ou ausência. E o anjo da guarda, conhecendo essa fraqueza humana, tenta guiar você de volta à realidade da fé. Ele faz isso através de memórias. Lembra momentos em que Deus falou de forma tão clara que era impossível duvidar. Ele traz à sua mente a sensação daquela paz que você já sentiu sem explicação. Ele recorda orações atendidas, portas que se abriram, oportunidades que surgiram quando tudo caminhava para o fracasso. Cada lembrança é uma forma de combater a distorção. É como acender pequenas velas dentro da alma, iluminando partes que o medo estava tentando escurecer. O anjo também age através da palavra. Ele cria em você um impulso repentino de abrir a Bíblia, mesmo quando você não tem ânimo. E lá entre textos antigos, Deus fala outra vez. Às vezes, é uma frase que se destaca. Às vezes, é uma história que se conecta com a sua dor. Às vezes, é uma promessa que parece escrita exatamente para o seu momento. Isso não é coincidência. É o anjo restaurando a clareza. Ele sabe que a voz de Deus é o único antídoto verdadeiro contra a confusão da alma. Mas o anjo também sabe que o medo pode ser teimoso. Ele tenta empurrar você para longe do sagrado, criando pensamentos como: não adianta, Deus não vai me ouvir, não vale a pena tentar. E é nesse ponto que o anjo se aproxima com mais força. Ele sussurra à sua alma aquela pequena chama que nunca apaga, o desejo de acreditar mais uma vez. Ele não força, não exige, apenas convida, porque Deus sempre trabalha pela liberdade, nunca pela imposição. A clareza retorna quando a alma começa a perceber que nem toda ausência é abandono, nem todo silêncio é rejeição, nem toda demora é descaso. A clareza chega quando você lembra que Deus trabalha mais no silêncio do que na euforia, mais na longa espera do que nas respostas imediatas. O anjo tenta lembrá-lo disso constantemente. Ele sabe que, quando a verdade volta, o medo perde metade da força. E então, aos poucos, você começa a sentir algo diferente. Não é euforia, não é um milagre repentino, é paz. Uma paz suave, quase imperceptível no começo, mas real. Ela surge quando o coração para de interpretar tudo pelo filtro do medo e começa a interpretar pela fé. O anjo da guarda sorri quando isso acontece, porque ele sabe que a clareza voltou, e quando a clareza volta, a voz de Deus volta a ser ouvida, não com os ouvidos, mas com a alma desperta. O medo não atinge primeiro o corpo, ele atinge a alma. Antes de fazer as mãos tremerem, ele faz o coração duvidar. Antes de paralisar os pés, ele paralisa os pensamentos. Antes de impedir que você avance, ele convence você de que não vale a pena tentar. O anjo da guarda conhece bem esse processo silencioso. Ele vê quando sua alma, tão viva, começa a perder movimento. Ele vê quando o brilho nos seus olhos enfraquece, quando seus planos ficam guardados, quando seus sonhos se tornam distantes. Ele vê o momento exato em que o medo deixa de ser sensação e se transforma em prisão. A alma paralisada não deixa de viver,
mas deixa de caminhar. Ela continua respirando, mas não avança. Ela acorda e cumpre responsabilidades, mas sem propósito, sem paixão, sem fé. O anjo percebe isso quando você começa a desistir antes mesmo de tentar. Quando olha para a vida e pensa que nunca será capaz. Quando acredita que está destinado ao fracasso, ao abandono, à repetição da dor. Ele percebe quando você se entrega àquilo que não veio de Deus. O desânimo. O medo paralisa porque ele cria uma ilusão tão convincente que a alma passa a acreditar nela. Ele sussurra, não vai dar certo. E você, cansado, começa a aceitar. Ele diz, você não consegue. E você, ferido, acredita. Ele insiste, melhor não tentar. E você, exausto, obedece. O medo se alimenta da fragilidade, e quando encontra uma brecha, ele cresce como uma sombra que se estende sobre tudo. O anjo vê essa sombra e a enfrenta, mesmo quando você não tem mais forças para lutar. O papel do anjo da guarda diante da alma paralisada não é empurrá-la à força. Ele sabe que Deus nunca age pela imposição. O anjo age pela inspiração. Ele tenta despertar a coragem que você esqueceu que tinha. Ele traz à memória momentos em que você enfrentou situações piores e superou. Ele recorda vitórias antigas, lembranças de força, pequenas conquistas que você já nem se lembra de ter vivido. Ele não deixa o medo apagar sua história, porque sua história é prova de que Deus já o sustentou muitas vezes. O anjo da guarda também luta no invisível. Ele protege sua mente de pensamentos que o fariam desistir de tudo. Ele vigia seu coração para que o desespero não se torne morada. Ele cria oportunidades para que você respire esperança, mesmo quando tudo parece escuro. Às vezes, ele usa alguém que lhe diz exatamente o que você precisava ouvir. Outras vezes, ele usa uma palavra na Bíblia que parece escrita só para você. Outras vezes, ele usa o silêncio, porque no silêncio, Deus costura aquilo que o medo tentou rasgar. A alma paralisada precisa de um toque para reacender. Não um toque de força, mas de lembrança. O anjo tenta fazer você lembrar que o medo é uma mentira bem contada, mas ainda assim mentira. Ele tenta fazer você perceber que, mesmo quando você achou que estava sozinho, Deus esteve ali. Ele lhe mostra que sua existência não é obra do acaso. Você foi pensado, acompanhado e sustentado desde o primeiro instante. E essa verdade é mais forte que qualquer medo. A paralisia espiritual também surge quando a alma pensa que decepcionou Deus, quando acredita que ele já perdeu a paciência, que já desistiu de ajudar, que já cansou de suas quedas. O anjo luta para destruir esse pensamento. Ele sabe que nada disso é verdade. Ele sabe que quando Deus olha para você, ele vê além do medo. Ele vê o filho amado que ainda tenta, apesar das fraquezas. Ele vê o coração que quer confiar, mesmo tremendo. Ele vê sua sinceridade e não sua falha. A coragem que o anjo tenta despertar não é ausência de medo, é movimento apesar dele. O anjo quer que você dê um passo, mesmo pequeno, uma oração curta, um ato de fé simples, um gesto de confiança, ainda que tímido. Porque Deus não precisa de um salto gigante, ele precisa apenas de um começo. Um fio de coragem é suficiente para que ele transforme a sua vida inteira. E quando a alma, mesmo tremendo, decide tentar de novo, o anjo celebra, porque ele sabe que o medo perde metade da força quando você se recusa a obedecê-lo. Ele sabe que o primeiro passo rompe a paralisia, que o segundo começa a reacender a esperança, que o terceiro abre espaço para a fé renascer. Ele sabe que quando você decide caminhar, Deus caminha com você, e o medo não tem poder algum diante da presença divina. É assim que a alma desperta, não com grandes milagres, mas com pequenos movimentos, e cada um desses movimentos é acompanhado pelo anjo da guarda, que sabe que a maior vitória não é viver sem medo, é não deixar que ele defina sua vida. A coragem não desaparece de uma vez. Ela se apaga como uma chama que perde combustão, diminuindo pouco a pouco até virar apenas um ponto vermelhinho e quase invisível. Mas mesmo a menor faísca pode reacender um fogo inteiro. O anjo da guarda sabe disso. Ele sabe que dentro de você
ainda existe algo vivo, algo que não se entregou totalmente ao medo. Uma pequena chama que resiste, mesmo quando você acha que tudo acabou. E é essa chama que o anjo tenta reacender quando percebe que o medo está tentando destruir seu futuro. A coragem espiritual não nasce do peito, nasce da alma. Ela é plantada por Deus em cada pessoa, como uma semente que aguarda o momento certo para brotar. O anjo observa quando essa semente começa a ser sufocada por preocupações, traumas ou dúvidas. Ele vê quando você se sente incapaz, insuficiente, fraco demais para enfrentar o que está por vir. Ele percebe quando o medo tenta convencer você de que sua história já está definida, de que não há mais escolha, de que sua vida está fora de controle. E é nesse exato momento que o anjo começa a agir com mais intensidade. Ele age através da luz, não uma luz visível aos olhos, mas uma luz interior que clareia pensamentos. É quando você, sem motivo aparente, sente vontade de tentar outra vez. É quando você acorda com um impulso que não tinha ontem. É quando algo dentro de você diz, não desista agora. Essa não é uma ideia solta. É o anjo soprando coragem onde o medo tentou fazer silêncio. O anjo reacende sua coragem, lembrando-lhe de quem você é. O medo tenta destruir sua identidade, mas o anjo a restaura. Ele sussurra à sua alma que você foi criado à imagem de Deus e que nada pode apagar isso. Ele lembra você de que já enfrentou tempestades que pareceriam impossíveis. Ele apresenta ao seu coração fatos que você esqueceu. Momentos em que você foi forte sem perceber, momentos em que suportou dores que teriam destruído muitos, momentos em que Deus o sustentou de formas tão discretas que você só entende agora. A coragem também é reacendida quando o anjo afasta influências que tentam alimentá-lo com pessimismo. Ele fecha portas que não fariam bem e abre caminhos que fortalecem sua fé. Ele o conecta com pessoas que elevam sua alma, não aquelas que drenam sua esperança. Ele traz palavras ditas por desconhecidos, conselhos de quem você menos esperava, e até pequenas coincidências que fazem você perceber que o céu está movendo os bastidores da sua vida. Mas o anjo não reacende a coragem apenas pela memória. Ele a reacende pela presença. Mesmo quando você não sente, ele está ali. Mesmo quando você está caindo, ele está segurando. Mesmo quando você pensa que está andando sozinho, ele caminha ao seu lado. Ele o guarda enquanto dorme e o inspira enquanto acorda. Ele observa cada lágrima derramada no silêncio do seu quarto e cada batalha travada dentro da sua mente. E o mais importante, ele não se cansa de você. O medo, por sua vez, tenta convencê-lo de que coragem é ausência de fraqueza. Mas o anjo sabe que coragem é agir apesar dela. Coragem é seguir em frente com o coração tremendo, mas seguindo. Coragem é dar um passo mesmo que pequeno. Coragem é dizer, Senhor, me ajuda, quando a alma quer desistir. Coragem é levantar pela milésima vez, mesmo sabendo que pode cair de novo. E é exatamente isso que o anjo tenta despertar em você. Não força humana, mas coragem divina. A coragem reacendida faz o futuro deixar de ser ameaça e voltar a ser promessa. O anjo mostra que aquilo que você teme pode ser exatamente o que vai transformá-lo. Que o caminho que parece assustador é o mesmo que vai amadurecer sua fé. Que o obstáculo que parece grande demais é o mesmo que vai revelar o tamanho da mão de Deus agindo a seu favor. E quando o anjo percebe que sua alma começa a responder, mesmo que lentamente, ele sorri, porque a coragem voltou a respirar dentro de você. Ele sabe que quando a coragem volta, o medo perde força. Ele sabe que quando você dá o primeiro passo, Deus dá o próximo. Ele sabe que quando a alma decide confiar, o céu inteiro se movimenta. É assim que o anjo reacende a coragem, não impondo força, mas lembrando você da força que já possui. Não apagando o medo, mas impedindo que ele seja seu dono. Não mudando imediatamente a situação, mas mudando sua postura diante dela. E essa mudança é o início da vitória espiritual que o medo tentou impedir. O medo não é apenas uma sombra. Ele pode se tornar um mestre, duro, silencioso, mas transformador.
O anjo da guarda sabe que, por trás de cada temor, existe uma revelação. Por trás de cada angústia, existe um convite à maturidade espiritual. Quando você sente medo, o anjo não o condena. Ele observa, ele analisa, ele compreende. E, acima de tudo, ele tenta transformar esse medo em sabedoria antes que ele se transforme em desespero. A sabedoria que nasce do medo não é aquela que enche a mente, mas a que forma caráter. Ela não se aprende em livros, nem em sermões, nem em palestras. Ela nasce nos desertos, nas noites frias da alma, nos momentos em que você olha para si mesmo e percebe que não tem controle de nada. É nesse estado de vulnerabilidade que Deus trabalha de forma mais profunda. E o anjo da guarda é o mensageiro que ajuda você a interpretar o que está acontecendo. Ele sabe que o medo revela fragilidades. Ele mostra onde você confia demais em si mesmo e de menos em Deus. Ele expõe onde você ainda não curou, onde ainda não perdoou, onde ainda não soltou o que deveria ter soltado. O anjo observa essas revelações com cuidado, porque ele sabe que ignorar a verdade só prolonga a dor. O medo, quando acolhido com humildade, se torna uma chave. Uma chave que abre portas para o autoconhecimento espiritual, para a sabedoria e para uma fé mais sólida. Quando o medo chega, a primeira reação humana é tentar fugir. Mas o anjo da guarda o chama a fazer o contrário. Olhar para o medo com honestidade. Perguntar-se por que aquilo dói tanto, por que aquela possibilidade assusta tanto, por que aquela cena se repete tanto na sua mente. Ele sabe que o medo fala sobre você. Ele revela suas raízes, suas crenças, suas inseguranças. E quando você começa a ouvi-lo com maturidade, em vez de pânico, o medo deixa de ser inimigo e se torna professor. O anjo também tenta ensiná-lo que alguns medos são alertas, não ameaças. Medo de perder pode revelar o valor do que você tem. Medo de fracassar pode revelar o quanto você sonha. Medo de recomeçar pode revelar traumas que ainda não cicatrizaram. O anjo tenta direcionar sua mente para enxergar o que está escondido por trás do temor. Ele tenta fazer você perceber que nenhum sentimento surge por acaso. Tudo tem uma raiz. E o medo é o tipo de raiz que, se escavada com fé, revela tesouros que você não imaginava. A sabedoria espiritual também surge quando você percebe que não pode controlar tudo e que não precisa. O medo tenta fazer você acreditar que tudo depende das suas mãos. O anjo corrige essa mentira. Ele mostra que a vida é guiada por um Deus que vê o que você não vê. Ele conduz você a momentos de entrega. Ele inspira orações que nascem do fundo da alma, onde você finalmente diz: Senhor, eu não sei, mas confio. Essa declaração é uma das formas mais puras de sabedoria. É quando você reconhece que Deus sabe o que você não sabe e vê o que você não vê. Ao transformar o medo em sabedoria, o anjo também ensina paciência. Ele sabe que algumas respostas não chegam rápido porque sua alma ainda não está pronta para recebê-las. Ele entende que algumas batalhas demoram porque Deus está formando sua resistência interior. Ele enxerga que certos caminhos só se abrem quando você amadurece o suficiente para não se perder ao atravessá-los. O medo costuma provocar pressa, mas o anjo ensina calma, confiança, discernimento. Ao perceber que o medo ainda está dentro de você, o anjo não tenta arrancá-lo à força. Ele o transforma. Ele pega aquilo que deveria destruí-lo e transforma em motivo para aproximá-lo de Deus. Ele usa sua fragilidade como ferramenta de fé. Ele utiliza suas dúvidas como ponte para revelações. Ele converte sua insegurança em dependência divina. É assim que o anjo age. Ele pega aquilo que o inimigo tentou usar para te paralisar e transforma em força espiritual. Quando você começa a enxergar o medo desse modo, ele perde o poder de destruir sua paz. Ele deixa de ser uma ameaça e se torna uma oportunidade. O anjo sabe que quando você alcança esse nível de maturidade, sua fé se torna inabalável. Não porque você se tornou forte, mas porque aprendeu a confiar no Deus que o sustenta. E uma fé que nasce dessa sabedoria, nenhum medo pode apagar. Existem batalhas que ninguém vê, batalhas que não deixam marcas no corpo, mas deixam cicatrizes profundas na alma,
batalhas travadas em silêncio, enquanto você trabalha, conversa, sorri, mas por dentro está lutando contra pensamentos, lembranças, angústias e temores que ninguém conhece. Essas batalhas invisíveis são as mais exaustivas, porque não existe descanso para quem luta contra a própria mente. E é nessas batalhas que o anjo da guarda mais se aproxima, porque ele sabe que a guerra interior é a mais perigosa de todas. O anjo vê quando você trava uma batalha enquanto as pessoas ao redor acham que está tudo bem. Ele percebe quando o sorriso esconde o cansaço. Ele observa quando você tenta manter o controle enquanto por dentro seu mundo está bagunçado. Ele nota quando você tenta afastar pensamentos ruins, mas eles retornam como ondas que insistem em bater na mesma pedra. Ele sabe que existem feridas que você não confessa, medos que você não verbaliza, dores que você não quer admitir que sente, e por isso ele permanece em vigília constante, protegendo aquilo que ninguém sabe que precisa ser protegido. As batalhas invisíveis surgem da mente, mas ressoam na alma. Elas provocam ansiedade, insônia, insegurança, confusão, tristeza silenciosa. Fazem você imaginar cenários que nunca aconteceram e temer perdas que talvez jamais venham. O medo cria histórias e a mente cansada acredita nelas. O anjo da guarda acompanha cada movimento desse processo interior. Ele vê quando você começa a acreditar mais no que teme do que no que Deus já prometeu. Ele percebe quando um pensamento negativo se transforma em verdade emocional. Ele sabe quando você está perto de desmoronar. E é então que o anjo sustenta você, não sustentando seu corpo, sustentando sua alma. Ele fortalece seus pensamentos, protege seu coração e guarda sua fé. Muitas vezes, você não percebe que está sendo sustentado porque imagina que força espiritual é ausência de dor. Mas, na verdade, força espiritual é continuar existindo mesmo quando a dor tenta paralisar você. É acordar mesmo quando a mente diz para desistir. É respirar mesmo quando o peito aperta. É tentar novamente mesmo quando sente que não tem mais forças. O anjo da guarda está por trás de cada um desses movimentos invisíveis. Ele o sustenta, afastando pensamentos que fariam você desmoronar, interrompendo conclusões que não vieram de Deus, bloqueando impulsos que poderiam machucar você mesmo. Ele luta com firmeza contra influências que tentam aprofundar sua tristeza. Ele protege seu espírito de ataques internos que você nunca mencionou a ninguém. Ele segura suas emoções para que elas não o levem ao limite. E, acima de tudo, ele guarda sua fé para que ela não desapareça em meio ao caos mental. O anjo também sabe que as batalhas invisíveis não se vencem com gritos, mas com resistência silenciosa. Ele o inspira a fazer pequenas orações, mesmo quando você não sente nada. Ele o impulsiona a abrir a Bíblia, mesmo quando as palavras parecem distantes. Ele põe no seu coração um desejo suave de buscar a Deus, mesmo quando tudo dentro de você parece quebrado. Esses impulsos não são simples pensamentos. São sustentações espirituais. São o anjo lembrando sua alma de que, mesmo ferida, ela ainda é capaz de buscar o céu. Há momentos em que você sente uma paz repentina, inexplicável, como se algo dentro de você tivesse sido acalmado sem motivo. Isso também é a ação do anjo da guarda lutando por você. Ele atua onde você não consegue alcançar. Ele toca áreas da sua alma que você não tem força para tocar sozinho. Ele alivia cargas que você não percebeu que estava carregando. Ele silencia vozes interiores que tentavam destruir sua fé. Ele ilumina o coração quando a mente está escura demais para ver qualquer saída. E quando você finalmente respira com um pouco mais de clareza, quando percebe que aquela tempestade mental começou a diminuir, quando entende que não desmoronou mesmo tendo todos os motivos para isso, o anjo da guarda sabe que sua missão naquele momento foi cumprida, porque a batalha invisível não o destruiu. E a vitória silenciosa que você conquistou, mesmo sem perceber, é uma prova de que Deus nunca o deixou lutar sozinho. As batalhas que ninguém vê são as que Deus mais observa, e são também as que o anjo da guarda mais protege. Ele sabe que, se a mente for vencida,
o coração se perde. Mas enquanto ele estiver ao seu lado, nenhuma batalha interior será grande demais para destruí-lo, porque ele conhece o Deus que sustenta sua alma, mesmo quando você sente que não consegue sustentar a si mesmo. O medo não destrói apenas a coragem, ele destrói o sentido. Há momentos em que a vida parece se tornar apenas uma repetição de dias, como se tudo tivesse perdido cor, direção e propósito. Você acorda, cumpre responsabilidades, conversa com pessoas, mas por dentro sente um vazio silencioso que não consegue explicar. O medo esvazia a alma. Ele faz você acreditar que sua existência não tem impacto, que suas escolhas não fazem diferença, que seu esforço não vale a pena. Esse é um dos ataques mais profundos que a alma pode sofrer, e é justamente nesse ponto que o anjo da guarda se move com mais ternura e mais firmeza. O anjo sabe que o propósito não desaparece, ele apenas se esconde. E quando o propósito se esconde, o mundo interior se torna um labirinto. Você se sente perdido, desorientado, sem entender por que nada parece satisfazer. O anjo vê quando sua alma começa a perguntar: para que estou aqui? Ele sabe quando seu coração está cansado de tentar. Ele percebe quando a tristeza se torna tão grande que até as coisas boas parecem insuficientes. Mas o anjo nunca se assusta com esse vazio, porque ele conhece o Deus que preenche o que o medo tenta esvaziar. Quando o propósito se apaga, o anjo da guarda começa a reacender dentro de você uma pergunta fundamental: quem eu era antes do medo me ferir? Essa pergunta não surge por acaso. É uma inspiração divina. É o anjo tentando fazer você se lembrar de quem sempre foi, do que sempre carregou, do que Deus colocou dentro de você antes das dores, antes das perdas, antes das decepções. O medo tenta mudar sua identidade. O anjo tenta restaurá-la. O anjo devolve o sentido da vida ao relembrar seus dons. Ele faz sua mente tocar em memórias esquecidas. Momentos em que você fez o bem a alguém e isso o preencheu de luz. Momentos em que sua presença transformou situações, mesmo sem você perceber. Momentos em que você foi instrumento de paz, mesmo enquanto enfrentava suas próprias guerras. Ele lembra você de que existe valor no que você é, não apenas no que faz. Ele reacende a chama do propósito através daquilo que o medo tentou apagar, sua essência. Ele também devolve o sentido ao conduzir você a encontros que não são coincidências. Pessoas que surgem com palavras que parecem respostas, situações que reacendem algo que estava morto há anos, portas que se abrem devagar, mas com precisão. Ninguém percebe, mas o anjo está trabalhando nos bastidores. Ele prepara momentos que reorganizam sua visão, porque às vezes o sentido da vida não volta de forma explosiva, mas através de pequenos sinais que reacendem a esperança. O anjo também devolve o sentido quando inspira você a buscar Deus com mais sinceridade, porque é somente diante do Criador que a criatura descobre quem é. Ele o conduz a momentos que não parecem espirituais à primeira vista, mas que carregam uma força invisível. O silêncio de madrugada, um versículo que aparece sem explicação, um desejo inesperado de agradecer por algo simples. É nesses detalhes que Deus começa a reconstruir o que o medo tentou destruir. E o anjo vigilante guia seus passos até que você perceba que a fé está renascendo e o propósito está voltando a respirar. O anjo também sabe que o propósito se revela quando você para de lutar contra si mesmo. Ele o inspira a abandonar comparações, desistir da autocrítica severa, soltar a necessidade de controlar tudo. Porque o propósito não nasce do esforço desesperado, mas da entrega. É quando você diz: Senhor, guia-me, que ele começa a alinhar seu caminho. E o anjo enviado para acompanhá-lo se alegra ao ver sua entrega. Ele sabe que quando a alma se rende a Deus, ela finalmente encontra o sentido que buscou por tanto tempo. A vida ganha sentido quando você percebe que não está aqui por acaso, que sua existência não é aleatória, que suas dores não são desperdiçadas, que suas batalhas não são inúteis. O anjo da guarda trabalha incansavelmente para devolver essa consciência a você, porque ele sabe que o medo tenta fazer você olhar apenas para dentro,
mas o propósito faz você olhar para cima. E é nesse olhar que a alma encontra direção. E quando você sente, mesmo que de forma suave, que sua vida tem valor, que Deus ainda tem planos, que existe algo maior esperando por você, isso é obra do anjo da guarda. Ele não cria o propósito, mas o revela. Não constrói o sentido, mas o lembra. Não força o caminho, mas o ilumina. E é assim que, aos poucos, a vida começa a recuperar cor. O cansaço ganha significado. A dor se transforma em aprendizado. O futuro deixa de ser ameaça. E você percebe que, mesmo quando não sabia para onde ir, Deus já estava conduzindo. O anjo apenas o ajudou a enxergar. O medo não apenas paralisa, ele também empurra. Ele faz a alma agir antes de pensar. Ele cria uma sensação de urgência artificial, como se tudo tivesse que ser resolvido agora, imediatamente, neste exato instante. Esse é um dos truques mais perigosos do medo. Fazer você acreditar que, se não fizer algo rápido, tudo vai desmoronar. O anjo da guarda sabe que essa aceleração interior não vem de Deus. A pressa que nasce da angústia não é direção, é armadilha. E é por isso que ele vigia seus passos quando você está mais vulnerável. O anjo vê quando o medo começa a empurrar você para escolhas que não refletem sua essência. Ele percebe quando o desespero cria pensamentos impulsivos, quando a ansiedade faz você querer desistir de tudo, quando a dor tenta fazer você tomar caminhos que não são seus. Ele conhece os riscos da precipitação. Ele sabe que decisões tomadas com o coração acelerado quase sempre deixam cicatrizes. Ele sabe que uma escolha feita no auge da emoção pode afastar você de anos de propósito. Por isso, quando a alma está assustada demais para pensar com clareza, o anjo se torna ainda mais protetor. Ele bloqueia oportunidades que pareceriam boas, mas não são. Ele fecha portas que o levariam para um caminho de arrependimento. Ele impede encontros que iriam destruir a sua paz. É comum que você pense que está sendo rejeitado pelo mundo, mas, na verdade, está sendo protegido pelo céu. O anjo barra o que você não entende para evitar feridas que não conseguiria suportar. Às vezes, ele cria atrasos. Sim, atrasos. Ele impede respostas rápidas, segura mensagens, atrasa conversas, retarda decisões. Porque ele sabe que se tudo acontecesse no ritmo do medo, você tomaria caminhos que não refletem o plano de Deus para a sua vida. A pressa destrói destinos. A paciência salva histórias. E o anjo está sempre do lado da paciência que vem de Deus, não da urgência que vem da ansiedade. O anjo também trabalha nos pensamentos. Enquanto o medo tenta criar caos, ele tenta trazer ordem. Ele inspira reflexões que fazem você parar e respirar. Ele coloca em sua mente frases como: pense melhor, espere um pouco, você não precisa decidir isso hoje, ore antes de agir. Às vezes, essas frases parecem apenas intuições, mas não são. São intervenções divinas. São lembretes espirituais enviados para impedir que você se machuque pelo impulso. Muitas das piores decisões que um ser humano toma nascem do medo. Relacionamentos começados para evitar solidão, caminhos abandonados por insegurança, sonhos enterrados pela dúvida, palavras ditas na raiva, desistências provocadas pelo cansaço. O anjo vê esses cenários antes que eles aconteçam. Ele tenta advertir você com sinais sutis, um desconforto no peito, um pensamento insistente, um silêncio profundo que pede cautela. Ele tenta proteger você até das consequências que ainda nem existem. O anjo também utiliza o próprio corpo para alertar você. O aperto no coração, a respiração curta, a sensação de que algo está errado. Tudo isso é um chamado para parar, não para agir. Deus jamais guia você através do pânico. A voz dele nunca é desesperada. A urgência divina é calma. A direção divina é firme. O anjo tenta lembrá-lo disso quando o medo cria interpretações confusas que transformam pequenos problemas em ameaças gigantescas. Ele também sabe que o medo faz você perder a confiança em si mesmo. E quando a autoconfiança cai,
Você se torna vulnerável a conselhos ruins, influências negativas e decisões tomadas para agradar outros. O anjo tenta protegê-lo disso. Ele faz você sentir uma resistência interior quando alguém sugere algo que não condiz com seu espírito. Ele faz você perceber sinais de alerta onde antes via apenas entusiasmo. Ele faz você sentir uma paz estranha quando escolhe o caminho certo e uma inquietação profunda quando está prestes a se desviar. Proteger você das decisões precipitadas é uma das maiores responsabilidades do anjo da guarda. Ele sabe que um único ato impulsivo pode destruir anos de construção. Por isso, ele se posiciona entre você e o erro, entre você e a pressa, entre você e a dor desnecessária. Ele não impede que você aprenda, mas impede que você se destrua. Ele não limita sua liberdade, mas evita que sua liberdade se torne uma armadilha. E quando você escolhe esperar, quando escolhe respirar antes de agir, quando escolhe orar em vez de reagir, você dá ao anjo espaço para agir com ainda mais força. Porque a calma abre portas para a orientação divina, enquanto a pressa abre abismos. E o anjo está sempre trabalhando para garantir que você não caia neles. O medo fala com convicção. Ele se apresenta como dono da verdade, como se pudesse prever seu futuro, controlar seu caminho, determinar quem você será. Ele se impõe como se tivesse autoridade, como se pudesse decidir sua história. Mas o anjo da guarda sabe a verdade. O medo não tem poder algum sobre o destino que Deus escreveu para você. Ele pode assustar, pode confundir, pode atrasar, mas não pode apagar aquilo que o próprio Criador decretou sobre a sua vida. O anjo vê quando você se encolhe diante das possibilidades por causa do medo. Ele percebe quando você diminui seus sonhos, quando evita oportunidades, quando deixa de avançar porque acredita que não merece ou que não será capaz. O medo tenta convencê-lo de que o futuro é uma ameaça, não uma promessa. Ele tenta fazer você esquecer das palavras que Deus já liberou, das portas que Deus já abriu, das vitórias que Ele já entregou. O medo sempre se apresenta como gigante, mas o anjo sabe que ele é apenas uma ilusão engrandecida pelo cansaço da alma. O anjo da guarda revela, de forma silenciosa, porém firme, que você não está à mercê das circunstâncias. Ele sabe que existe sobre sua vida um decreto de amor, propósito e proteção que não pode ser quebrado por emoções passageiras. Ele tenta lembrar você de que Deus não planejou sua existência com base nos seus medos, mas com base no seu amor. Que o amor de Deus é mais inflexível do que qualquer temor humano. O anjo sopra em sua alma uma verdade essencial. O medo não conhece o futuro, mas Deus conhece. O medo reage ao que vê. Deus guia pelo que sabe. O medo tenta prender você ao cenário presente. Deus já está no cenário final. O medo tenta apagar suas expectativas. Deus escreve capítulos que você ainda nem imagina. O anjo quer que você entenda isso profundamente, porque enquanto sua alma acreditar que o medo tem poder sobre sua história, você viverá como escravo de algo que nunca teve domínio sobre você. O anjo também lembra que muitos dos maiores personagens bíblicos enfrentaram medo enquanto caminhavam rumo ao destino que Deus havia escrito. Moisés tremia diante do chamado. Josué precisava ouvir repetidas vezes, "Não temas." Gideão questionou sua própria capacidade. Jeremias achou que era jovem demais. Pedro afundou diante da tempestade. Paulo enfrentou espinhos e prisões. O medo sempre tentou impedir grandes destinos e sempre falhou. Porque quem determina a história não é o medo, é Deus. O anjo da guarda vê o que você ainda não vê. Ele vê as possibilidades escondidas atrás do medo. Ele enxerga os caminhos que estão sendo preparados. Ele percebe oportunidades que ainda não se manifestaram. Ele conhece o valor que existe dentro de você, aquele valor que o medo tenta encobrir. Ele sabe que sua vida não é um acidente, mas uma missão. Ele sabe que você foi criado com especificidade, com propósito, com intenção divina. E por isso, ele não deixa que o medo assuma o trono do seu destino. Quando o medo tenta afirmar, "Você não consegue", o anjo responde com memórias de vitórias. Quando o medo diz,
Você não tem valor, o anjo responde com a verdade da criação. Você foi feito à imagem de Deus. Quando o medo insiste, nada vai mudar. O anjo aponta para todos os momentos em que Deus mudou tudo quando ninguém esperava. O anjo luta para reescrever dentro de você a narrativa que o medo tenta impor, porque ele sabe que toda transformação começa na alma. O anjo da guarda também sabe que o medo tenta manipular através da dor. Ele tenta convencê-lo de que aquilo que doeu antes vai doer novamente, que aquilo que foi perdido antes será perdido de novo, que aquilo que falhou no passado vai falhar outra vez. O medo quer que você viva preso em memórias, mas Deus quer que você viva guiado por promessas. O anjo o lembra de que sua história não está presa ao que sofreu, mas ao que Deus está preparando. O anjo revela em cada detalhe que nenhum medo pode cancelar uma promessa divina. As promessas não se intimidam com sentimentos. Elas não se desfazem com lágrimas. Elas não se alteram por causa da dúvida. Elas permanecem, porque Deus permanece. E se Deus permanece, o destino que Ele escreveu para você também permanece. Firme, intacto, vivo. E quando essa verdade começa a entrar no seu coração, o anjo sabe que uma libertação está acontecendo. Porque no instante em que você entende que o medo não é dono da sua história, ele perde o poder. Ele deixa de ser gigante. Ele volta ao tamanho real. Pequeno, limitado, barulhento, mas impotente diante daquilo que Deus determinou. O anjo não quer apenas que você sobreviva ao medo. Ele quer que você caminhe acima dele. Ele quer que você veja com clareza espiritual que seu destino não está nas mãos do temor, mas nas mãos de Deus, que nunca falhou, nunca perdeu e nunca desistiu de você. Há momentos na vida em que a fé se torna silenciosa demais. Você não perde a fé de uma vez. Ela vai se afastando devagar, como alguém que caminha para trás enquanto sorri para disfarçar. A alma continua sabendo que Deus existe, mas já não sente mais. Você continua orando, mas com palavras que parecem vazias. Você continua acreditando, mas não como antes. O medo, o cansaço e a dor criam sombras que tornam difícil perceber a luz. E é exatamente nessa hora que o anjo da guarda se torna mais ativo, porque ele sabe que a fé não morreu, apenas adormeceu. O anjo vê quando sua alma está cansada demais para rezar. Ele percebe quando seu espírito perdeu a força para acreditar no impossível. Ele entende quando você não sente mais aquela presença suave que antes consolava. E ao contrário do que você imagina, ele não se afasta. Ele se aproxima. Ele se coloca ao seu lado e começa a reconstruir dentro de você a fé que o medo tentou deformar. Ele acredita em você mesmo quando você duvida de si. Ele percebe a situação não pela superfície, mas pelo profundo. Ele vê que a fé ainda está ali, só precisa ser tocada. O anjo guia você de volta à fé através de pequenos despertares. Ele coloca no seu coração uma vontade inesperada de conversar com Deus, mesmo que apenas por alguns segundos. Ele faz você abrir a Bíblia de forma aleatória e encontrar uma palavra que parece escrita exatamente para você. Ele usa pessoas comuns para dizer frases que iluminam seus pensamentos. Ele cria situações que o levam de volta à presença de Deus, mesmo quando você não estava procurando. O anjo trabalha nas entrelinhas da vida, porque sabe que a fé se reconstrói em detalhes, não em explosões. Ele também guia você de volta à fé ao confrontar as mentiras que o medo plantou. Quando você pensa Deus não está comigo, ele provoca lembranças de momentos em que Deus o salvou sem você pedir. Quando você pensa não sou digno, ele lembra você de que ninguém é digno. E é por isso que a graça existe. Quando você pensa não tenho mais força, ele aponta para todas as vezes em que você achou que não teria força e ainda assim continuou. Ele retira as vendas que o medo colocou sobre seus olhos e faz você enxergar a verdade espiritual. A fé não depende do que sente, mas de quem Deus é. A fé renasce quando você começa a perceber que Deus não se afastou, apenas mudou a forma de se manifestar. Ele se faz presente no silêncio para ensinar profundidade. Ele se faz presente na dor para ensinar resistência. Ele se faz presente na espera para ensinar maturidade. O anjo tenta mostrar isso a você,
para que não interprete o silêncio divino como ausência, mas como um convite. Ele sabe que fé não é emoção, é revelação. E ele é o mensageiro que abre os seus olhos para enxergar aquilo que o medo tentou apagar. O anjo também o guia de volta à fé, inspirando você a olhar para si com mais compaixão. Ele afasta a autocobrança que machuca. Ele diminui o peso das culpas que você carrega há anos. Ele suaviza a voz dura que você usa contra si mesmo, porque ele sabe que Deus não pede perfeição, mas sinceridade. Ele sabe que Deus não exige que você se levante forte, ele só exige que você se levante. E quando a alma percebe isso, a fé volta a respirar. Guiar você de volta à fé é devolver o seu olhar para Deus, não para o medo. É restaurar sua coragem de acreditar, de sonhar, de se levantar, de confiar outra vez. O anjo sabe que a fé não é apenas uma crença, é uma força que sustenta, e ele foi enviado para que essa força jamais desapareça dentro de você. Se você chegou até aqui, é porque mesmo ferido, sua alma continua procurando Deus, e isso já é fé. O medo tentou paralisar você, tentou roubar sua esperança, tentou silenciar sua oração, mas ele não conseguiu. Você está aqui. Você continua lutando. Você continua buscando respostas, mesmo quando tudo parece complicado. E isso é prova de que o medo não venceu, porque o medo não vence aquele que Deus sustenta. O anjo da guarda esteve ao seu lado em cada capítulo da sua dor. Ele viu suas quedas, mas também viu sua coragem de recomeçar. Ele viu seus momentos de silêncio, mas também viu cada lágrima que você derramou escondido. Ele viu seus pensamentos confusos, mas também viu sua vontade de continuar acreditando. E agora, nesta palavra, ele revela a você que não importa o quanto o medo tentou dominar sua história, Deus nunca perdeu o controle dela. O medo só tem poder enquanto você acredita nas suas mentiras. Mas quando você lembra quem caminha com você, o medo perde a voz. Quando você olha para Deus, o medo perde o trono. Quando você permite que o anjo conduza sua alma de volta à verdade, o medo perde a autoridade. A fé não precisa ser forte, ela só precisa ser viva. E a sua está viva. Talvez cansada, talvez enfraquecida, talvez silenciosa, mas viva. E Deus trabalha com o que está vivo. Você não está sozinho, não está perdido, não está abandonado. Seu anjo continua guardando você. Deus continua guiando você. E o futuro que ele escreveu não depende do medo que você sente agora. Depende da promessa que ele fez antes de você nascer. Respire. A fé está voltando. A coragem está renascendo. E o medo, aquele que parecia tão grande, começa a diminuir. Porque agora você sabe, ele nunca teve autoridade sobre você. Quem tem autoridade sobre sua vida é Deus. E ele está agindo mesmo quando você não percebe.